Saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da vitória de 2-1 do Flamengo sobre o Vitória, jogando fora de casa. Primeiro eu queria falar sobre a volta de alguns jogadores que não tiveram lá na Venezuela, pela Libertadores, que foi o caso do Gerson, Arrascaeta, o Wesley, o Alexandre, que dessa vez começou de titular. Então o Flamengo foi um time tecnicamente melhor do que aquele. E como sempre acontece nos jogos do Flamengo, o Flamengo cria oportunidades. Hoje, por exemplo, no jogo contra o Vitória, aos 3 minutos o Gerson chuta de dentro da área, o goleiro defende. Aos 4 minutos o Cebolinha consegue cabecear livre da pequena área, cabeceia para fora. O Arrascaeta consegue dar um drible, tudo isso no primeiro tempo. Consegue dar um drible e chutar para fora. O Juninho, cara a cara, esse lance para mim é bem emblemático. O Juninho, cara a cara, em velocidade, ele e o goleiro, ele fecha o olho e dá uma bicuda para fora. Para mim é um lance muito bizarro, assim. Há algum tempo que eu não vejo um centroavante tão ruim no Flamengo quanto o Juninho. Fez gol lá na Libertadores, que deu a vitória pra gente lá e tal, mas é muito pouco pra gente contar com ele em jogos importantes no Brasileirão. Mas é o que tem ali. Acho que o jogo de hoje, falar depois do jogo é fácil, claro, né? Mas o jogo de hoje, pra mim, mostra algumas coisas, e uma delas é que o Juninho é reserva, sabe? Assim, se o Pedro não voltou ainda, tá pra voltar, é Bruno Henrique de centroavante, tá? Porque esse gol que ele perde me irritou profundamente. Um jogo difícil, o Vitória jogando retrancado, os 11 jogadores do Vitória da intermediária defensiva para trás, e quando eles deram uma brecha, o Flamengo conseguiu achar o lançamento, e ele ficar cara a cara e tomar aquela decisão ali é uma coisa bizarra. Em seguida ele acerta um chute no travessão, sabe? Mas assim, muito pouco. E o Flamengo, mais uma vez, no primeiro tempo do Flamengo, mais uma vez, é o time que cria oportunidades, algumas bem claras, e não consegue fazer. Então fica aquele jogo perigoso, que nós estamos falando do Brasileirão. O Brasileirão é muito equilibrado. Está terminando a segunda rodada agora, e nenhum time conseguiu ganhar 2 vezes. Então assim, é o jogo que não dá. Volto a repetir, quem me acompanha sabe, eu estou sempre batendo nessa tecla, porque assim, é um negócio bizarro. Não dá para perder tantos gols que o Flamengo perde. Não dá, sabe? Se o Flamengo faz o gol no início do primeiro tempo, e com o Gerson, o Cebolinha e o Arrascaeta nem considero assim chances claras perdidas, né? Eles tentaram ali e tal. Agora, esse do Juninho muda o jogo completamente. Que o Vitória ia ter que sair um pouco mais, ia sobrar espaço para o Flamengo jogar, porque estava bem difícil. Acredito que todos os adversários do Flamengo, todos, jogarão nessa forma. Eles já perceberam que marcar a pressão o Flamengo não é bom, porque o Flamengo consegue quebrar a marcação e chegar fácil no ataque, então eles estão marcando da intermediária defensiva para trás, estão no direito deles. Então, quando o Flamengo tiver essa chance, tem que fazer o gol. Por isso que eu estou aqui rezando para o Pedro voltar logo. Vai voltar agora em abril, que ele volte bem, 100% fisicamente, e que não tenha mais nenhuma lesão, que é o nosso jogador mais importante para essa temporada de 2025. No segundo tempo, começa do mesmo jeito. Voltar lá no primeiro tempo, o Vitória deu um chute que não levou perigo, o goleiro do Rossi defendeu tranquilo. Eu quero frisar isso, né? Porque daqui a pouco eu vou explicar por quê. Então, no primeiro tempo, o Flamengo criou 8 finalizações, o Vitória deu um chutezinho lá, dessas 8, umas 4, 5 com bastante perigo, que poderia ter feito gol. Segundo tempo começa no mesmo ritmo, Flamengo atacando, sem conseguir finalizar as jogadas em gol, o Vitória tentando sair um pouco mais, mas sem levar perigo. Aí aparece a genialidade do craque, Arrascaeta. Arrascaeta erra o passe,
vai atrás, recupera a bola. Graças a Deus que o VAR não chamou, porque não foi falta. Não tô, assim, né? Porque do jeito que é o futebol brasileiro, é só ver os pênaltis que o juiz marcou pro Palmeiras. O Palmeiras fez o segundo gol nos acréscimos num pênalti que não existiu. Mas enfim. Então, a Arrascaeta recupera a bola no carrinho, passa por um, entra na área, ajeita o corpo e dá um biquinho debaixo da perna do zagueiro. Então, é um gol de craque, um gol de quem tem inteligência futebolística, sabe? Habilidade, a maioria dos jogadores que estão na Série A tem, véio. Do meio pra frente ali, tem. O Juninho não é um pereba, o cara tem habilidade, só que é burro. Na hora que ele fica cara a cara com o goleiro, ele toma a decisão errada. Já o Arrascaeta tem inteligência futebolística alta. Ele sabe o que fazer ali. Então, se você reparar o gol do Arrascaeta com calma, ele recupera a bola, passa por um adversário, entra na área, a zaga vai recuando, ele ajeita o corpo, ele dá um pulinho pro lado esquerdo para poder bater de bico debaixo da perna do zagueiro no cantinho e fazer 1-0 pro Flamengo. Então, é uma coisa que aprendi na Faculdade de Educação Física, na minha especialização, é a inteligência esportiva. É o que vai diferenciar a maioria dos jogadores em relação aos outros. Não vou entrar em detalhes nesse assunto, é um assunto muito interessante, que eu gosto muito, mas acho que agora não é o momento. Então o Flamengo faz 1-0 daquele alívio, né? 1-0, porra, merecido pelas oportunidades criadas. E o Felipe Luiz faz as substituições. Tira a Arrascaeta, tira o Juninho, né? Mexe no time de forma acertada, né? Porque maratona de jogos. O Flamengo vai jogar a cada 3 dias, até no meio do ano, até quando chegar o Mundial de Clubes lá. O Arrascaeta vindo de lesão, o Gerson também, o Juninho muito mal na partida. Então ele faz as substituições. Então primeiro ele coloca o Bruno Henrique no lugar do Cebolinha, que também não acertou quase nada, não ganhou nenhuma no mano a mano. Que a característica principal do Cebolinha é ganhar no mano a mano para abrir espaço, criar espaço até mesmo para ele chutar ou para achar um companheiro livre. Não conseguiu, entrou o Bruno Henrique, tirou o Arrascaeta e botou o Plata, trouxe o Gerson, tirou o De La Cruz também e botou o Gerson para o segundo volante, que na minha opinião, pelo que vem se mostrando nos últimos jogos, o De La Cruz não está acrescentando muita coisa, sabe? Ele rouba uma bolinha ou outra no meio de campo, faz uma cobertura, mas nada de grandioso, assim, que ajude o time. Então, na minha opinião, acho que o time ideal seria o Gerson de segundo volante e o Plata na direita. Porque o Plata tem velocidade ali com Wesley e consegue recompor muito bem quando o Flamengo perde a bola. Mas enfim, Felipe Luiz fez as substituições, então, né? Botou Bruno Henrique, botou Plata, depois botou Michael e botou Luiz Araújo. Então o Flamengo ficou ofensivo, né? Deixou o Bruno Henrique de centroavante, o Bruno Henrique jogou só um pouquinho de ponta, deixou o Bruno Henrique de centroavante, o Plata numa ponta, Michael na outra e o Luiz Araújo para jogar de meia. O Luiz Araújo de meia não rende. Ele não sabe, assim, não é a característica dele. Ele não tem, como eu estou falando nesse assunto, que eu acho que tá legal, ele não tem inteligência esportiva, futebolística, para jogar de meia. Ele joga melhor de ponta. Então, acho que o Felipe Luiz é o terceiro jogo já, que ele bota o Luiz Araújo pelo meio e ele não rende bem pelo meio, né? Então o jogo segue, o Flamengo fica meio perdido com as substituições, não com as substituições, mas o Flamengo fica um pouquinho fora de sintonia. A defesa passou a rebater a bola, ao invés de sair jogando. Isso aí durou 5 minutos.
E nesses 5 minutos o Flamengo toma um gol. Então eu já observo isso há algum tempo. É impressionante, impressionante. Como que o Flamengo demora para fazer um gol. O Flamengo fazer um gol é dificuldade. Igual foi hoje. Criou. Aí o Arrascaeta faz o gol. Aí o adversário tinha dado um chute no gol do Flamengo, no jogo todo. Chuta, a bola desvia no Gerson e o Vitória empata. Então, tipo assim, é também um pouco, sabe, de azar. Impressionante. Foi assim contra o Inter. O Inter acertou um contra-ataque, faz um gol. Foi o primeiro chute do Inter, aos 35 minutos do primeiro tempo lá, fez o gol do Flamengo. Então, sim, na minha opinião, o gol de hoje não foi erro da defesa, não foi ninguém que marcou errado. Foi um gol aleatório do adversário. O Flamengo, infelizmente, tem esse estigma, esse peso, esse azar. Pode observar. Então o Flamengo toma um gol de empate do Vitória e o jogo fica na trocação. O Vitória, acreditando na parte, saiu para o ataque. O Flamengo, com jogadores velozes, também usando a velocidade para atacar o Vitória. E numa dessas bolas, o Luiz Araújo, pela ponta esquerda, recebe em velocidade, não leva lá no fundo, né? Mas ganha em velocidade, cruza muito bem. E o Bruno Henrique, que nasceu para ser ídolo do Flamengo, nasceu para trazer alegria para a gente, muito bem, que aquela bola foi difícil porque a bola desviou no zagueiro, na perna do zagueiro. O Bruno Henrique dá o tapa certinho, se posicionou bem, atacou o espaço. Flamengo 2-1, merecido pelo que o Flamengo criou. Dominou o jogo, posse de bola, escanteios. Tô sentindo falta do Flamengo levar perigo em escanteio. Hoje, por exemplo, tivemos mais de 6 escanteios. A gente não levou perigo nenhum. E bola parada, cara, é uma arma muito forte. Muito forte. A gente tem que aproveitar melhor o escanteio. Temos jogadores bons para isso. E o Flamengo faz 2-1 merecido. Mas mais uma vez a gente corre o risco de não conseguir ganhar um jogo que a gente domina pela falta de capacidade de fazer gol. Sabe? Aí eu não consigo culpar o Felipe Luiz. O Felipe Luiz não chuta mais. Quem tá lá, quem tá dentro de campo que tem que resolver. Então não sei se dá afobação nos jogadores, se falta calma. No caso do Juninho, acredito não dá mais para ele jogar de titular, sabe? O Juninho tem que entrar lá pro Pedro descansar, quando o Pedro voltar, jogo ganho. 3-0 Flamengo, bota o Juninho. Se não der pro Pedro jogar ainda, bota o Bruno Henrique. Acho que o Wallace merecia mais um pouquinho de oportunidade, sabe? Bota o Wallace de titular um jogo, ao invés do Juninho, se o Pedro não puder jogar. Ou então, ao invés de botar o Juninho durante o jogo, bota o Wallace, velho. Porque não é possível, sabe? O Flamengo correu o risco de perder 2 pontos por falta de capacidade de fazer gols. Por que eu tô reclamando mais do Juninho? Cara, porque, volto a repetir, o gol que ele perdeu é de jogador ruim e burro. Porque se ele tenta bater ali com a parte de dentro do pé, a bola pega na trave, ou o goleiro faz uma defesaça, ok. Mas ele abaixou a cabeça e meteu uma bicuda pra fora, velho. Um lance assim, de perebaço, tá? Então eu tô falando mais dele porque, na minha opinião, não dá mais. Para finalizar, como eu já disse também, acredito que o Gerson, de segundo volante, dá mais opção para o Flamengo. Nós vamos pegar times fechados, óbvio. Então o Gerson é mais um jogador com qualidade de acertar um passe, um chute, um drible, uma inversão de bola, do que o De La Cruz. Sabe, o De La Cruz, como eu já disse, vai, mas não engrena, não tem uma jogada boa, nada.
É muito pouco que o De La Cruz apresenta. Então, para terminar mesmo, meu time seria Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandro, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, flutuando de meia, De La Cruz de um lado, Pedro, e fica aquela incógnita ali também, né? Quem vai jogar? Cebolinha, não tá jogando bem, Michael, pior ainda. Eu iria de Luiz Araújo na ponta. Seria para mim hoje o melhor time do Flamengo. Pulgar e Gerson no meio de campo, o Arrascaeta com a 10 flutuando, Plata pela direita, Pedro, que tá para voltar, e o Luiz Araújo pela ponta esquerda. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Abraço, até a próxima.